Fala, gente, tudo bem? Eu estou aqui na casa de mais um cliente que pretende se regularizar, pretende regularizar seu imóvel. O caso dele é um pouco mais específico porque ele já deu entrada na anistia de 94. Então, em 94, esse meu cliente está aqui comigo. Ele entrou com esse processo e só agora em 2000, foi agora que chegou, né? 2023. Agora em 2023 chegou um comunicado aqui da prefeitura dizendo que o processo dele foi indeferido. Então é por isso que a gente está fazendo a verificação. Basicamente ele entrou com o processo, nesse caso o profissional ele entrou e depois perdeu o contato. Não tinha mais contato com O profissional deu entrada no processo com ele e por algum motivo eles perderam o contato. E esse processo ficou lá parado, porque como não teve uma cobrança, olha, vamos ver como é que está o processo, adianta aí o processo do meu cliente, esse processo fica lá parado. E basicamente o técnico, eu falo isso porque eu já fiz esse tipo de análise no setor da prefeitura, basicamente a gente prioriza quem está cobrando a gente. Tem um cliente que está indo lá toda semana e vai acabar cobrando esse cliente. E aí eu vou mostrar aqui esse certificado de irregularidade, esse auto de irregularidade, e pegar um pouco mais aqui de informação com esse meu cliente, que agora a gente está fazendo esse levantamento para entender o que aconteceu, por que ele precisa se regularizar agora, porque agora que ele entrou com o processo e ele perdeu esse processo lá de 94, basicamente a prefeitura sabe que ele está irregular, sabe a área dele e a fiscal falou de ser multado, né? Se caso não tomasse providência, regularizasse, ia ser multado. Ele foi lá, eu vou mostrar aqui, vou virar a câmera aqui e vou mostrar. Aqui a gente está fazendo aqui a documentação do cliente, o cliente está aqui, prefere só compartilhar aqui a história mesmo, não aparecer, até porque no final desse vídeo depois eu vou dizer qual foi o resultado. Então o que acontece? No IPTU tem uma área 220 metros quadrados, tá aqui ó. Aqui do lado do meu dedinho, 220 metros quadrados. E aí ele entrou com um processo de regularização lá em 1994. Tô com a mão aqui para tampar os dados dele, ali também tá dobrado por isso. E aí, de 94, o processo ficou lá 20 anos parado, tá? E agora, ele recebeu essa notificação de auto de irregularidade. Então, o que tá dizendo aqui, ó? O supervisor do uso do solo e licenciamento expede o presente de auto de irregularidade com área de 64. Ou seja, lá em 94, esse meu cliente tinha 64 metros quadrados, certo? Sim, correto. E aí ele deu entrada para fazer essa regularização. Porém, o que aconteceu? Esse processo ficou lá parado um tempo, houve um comunique-se, que eu puxei aqui o extrato do processo, acho que em 2021, então a pessoa comunicou... Você recebeu o comunique-se ano passado? Não recebi nada. Ele recebeu por carta, gente. Ele recebeu por carta, tá aqui, ó, recebeu da subprefeitura. Eles dizendo que o processo dele foi indeferido, mas antes ele deveria ter recebido um comunique-se, que é o técnico se manifestando, olha, depois de 20 anos eu resolvi analisar o teu processo e eu preciso do documento XYZ, que no caso dele era uma anuência do cliente vizinho. Só que por algum motivo essa carta não chegou, ele não ficou sabendo. Então passou o prazo desse comunique-se, esse processo foi indeferido, agora provavelmente ele já está no arquivo geral. E aí eles mandaram essa notificação de irregularidade aqui para dizer o seguinte, olha, você entrou com o processo, perdeu o processo, tudo bem, mas agora a gente sabe que você está irregular. E ele foi lá na prefeitura perguntar o que tinha que ser feito, né? E disseram, o que foi que disseram? Falaram que eu tinha que contratar um engenheiro para estar regularizando essa situação. Tá. Então por que eu estou trazendo essa informação aqui? É importante que vocês entendam o seguinte, ao protocolar um processo de regularização, você se autodenuncia. Você entra com seu endereço, seu CPF, seus dados, o número do seu IPTU e a área que você tem. Se você não acompanhar o processo, por exemplo, lá no escritório, toda semana a gente acompanha, comentei contigo, né? Toda semana a gente acompanha o processo, avisa pelo WhatsApp e avisa por e-mail. Tem alguma coisa para fazer? A gente vai providenciar para você. Se tiver algum documento, alguma coisa que só você pode entregar, você entrega. Quando esse acompanhamento não é feito, corre o risco do processo ficar lá, ó, rodando igual ficou esses 20 anos. E tá tudo bem, vai ficar rodando lá. O problema é quando você perde o processo. Quando ele solicita algo e você não entrega no prazo, que é 30 dias, ele indefere o processo e entrega os seus dados para fiscalização. Então foi o que a fiscal falou para esse meu cliente. Falou o seguinte, olha só, resolve, regulariza, porque agora tá aqui na minha mesa o teu dado, eu sei que você tá irregular, eu não vou poder ignorar. Porém, nesse meio tempo ele já aumentou mais a construção, né? Eu acabei de fazer o levantamento aqui, hoje tem 3 pavimentos. Então agora a gente está fazendo o negócio da forma correta. Vamos levantar a construção, analisar se por essa lei de anistia agora, que está em vigor até o final do ano agora de 2023, mas que foi aprovado em 2020, ele pode se regularizar, se tem outorga, se tem anuência, que documento ele precisa. Para quê? Para a gente montar o processo com tudo junto. Nesse caso, ele pediu uma anuência lá em 94, que era comum. Esse profissional já podia ter juntado essa anuência no início do processo.
ele não seria comunicado. Primeira vez que demorou para pegar, demorou, mas seria aprovado. Primeiro que nem ia demorar 20 anos, porque esse técnico ia ficar lá no pé. Segundo que quando ele pegasse para analisar, ele já ia liberar, porque já tem toda a documentação. Então a gente vai fazer esse estudo, acabei de fazer esse levantamento, e eu vou trazer aqui o resultado do relatório dele para a gente entender se ele consegue se regularizar, quais são os custos, e dessa vez a gente vai montar o processo redondo, com tudo que precisa desde o início, e só se ele conseguir atender tudo. Nesse caso, por exemplo, ele pagou o profissional, gastou taxa, entrou com o processo, aguardou por 20 anos para descobrir que não conseguiu se regularizar, teve o processo indeferido e agora corre o risco de ser multado. A boa notícia é que a lei de anistia diz que quem tenta se regularizar por ela, mesmo que o resultado ainda não saiu, não pode ser multado. Então, caso seja viável para esse meu cliente, está aqui na minha frente, a gente vai entrar com o processo e a partir do momento que entrou com o processo, ele já está protegido de multa por esse outro processo que foi indeferido que chamou a atenção dos fiscais. E claro, a gente só vai dar entrada caso seja viável, eu não vou fazer de novo. Ele entrar com o processo, para daqui 10, não olhar o processo, abandonar, daqui 20 anos descobrir. A gente acompanha semanalmente, se tiver algum problema a gente já sabe qual é, porque analisou antes, já previu aquela situação. E aí, vou trazer o resultado aqui na... Bom, então aqui esse é o estudo de viabilidade técnica, é o documento que tem como resultado o resultado do nosso trabalho. O Mário contratou a gente para fazer a análise do imóvel dele. Basicamente, o imóvel dele tem 344 metros quadrados construídos. Porém, caso ele deseje se regularizar, além de pagar uma taxa de protocolo de R$ 3.400, a prefeitura vai exigir dele uma outorga onerosa de R$ 34.000. Ou seja, em 94 ele contratou um profissional para se regularizar. Esse profissional não avaliou se era viável, esse profissional não juntou toda a documentação necessária. 20 anos depois o processo dele foi indeferido porque pediram um documento comum, que poderia ter sido juntado logo no início. Como esse documento não foi juntado porque esse profissional sumiu, não foi juntado nem no início e nem depois porque ele desapareceu, esse processo foi indeferido e a prefeitura mandou um fiscal na porta desse cliente ameaçando ele de ser multado. E hoje a gente descobriu que para se regularizar ele vai ter que pagar uma outorga de R$ 34.000. Em resumo, se ele tivesse contratado a gente para fazer essa primeira análise, ele não teria entrado com o processo, não teria pago taxa da prefeitura, não teria pago honorário para perder um processo e ser ameaçado por um fiscal, né, a essa altura do campeonato. E agora ele tem duas opções, ou escolhe ser multado ou escolhe pagar ali a outorga onerosa. Então é por isso que nós pregamos aqui sempre a necessidade de, antes de entrar com o processo de regularização, fazer essa análise prévia que a gente chama aqui no escritório de estudo de viabilidade técnica. Se você está pensando em se regularizar e não quer cair nessa situação, nessa sinuca de bico que esse cliente está, entre em contato com a gente, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida é só deixar um comentário e até o próximo vídeo.